Vinheta nova, cenário novo, então inscreva-se no canal para a gente bater a meta de 1 milhão. Muito obrigado para todo mundo que está fazendo isso, tá? De coração. Faltam 20 mil inscritos aí para a gente bater essa meta. Acho que vai ser rapidinho e eu conto muito com você. Beleza? Gente, vamos começar aí com as notícias, né? O Maicon teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado do seu joelho, o que prevê uma recuperação aí de 9 meses a 1 ano. É a lesão que o Paulinho sofreu, por exemplo. Jogadores que sofrem esse tipo de lesão perdem o ano, infelizmente. A gente está no mês de abril, o Maicon não joga mais esse ano pelo Corinthians. E ele tem contrato até o final do ano, né, de empréstimo, então isso vai ter que ser rediscutido. Tem a questão da legislação, né, que ele precisa estar recuperado em contrato, então daqui a pouco o Corinthians e o Shakhtar vão entrar num acordo para que ele jogue depois até a metade do ano que vem, depois se decida o que fazer, para que ele consiga se recuperar. Toda sorte e toda força para o Maicon aí, não é fácil. O cara já estava com uma lesão muscular, né? Voltou e quando voltou ele machucou o joelho. Preocupa, evidentemente, né? Preocupava e agora veio a informação constatada. A grande questão, ele era o titular ali do meio campo. O Breno Bidon entrou bem e o Antônio Oliveira estava usando muito o Fausto Vera. Se falou por, assim, algum tipo de especulação de que o Gabriel, ex-Corinthians, que está no Inter lá encostado, treinando em separado, com contrato até o final do ano, na verdade até a metade do ano que vem, que ele poderia ir para o Corinthians por empréstimo, mas ele está sendo encaminhado aí para o Atlético Paranaense. Então, não sei se o Corinthians vai seguir buscando. Acho que a repercussão com a torcida também não foi muito boa, mas ele está muito próximo de fechar com o Atlético, então muito difícil que ele volte ao Corinthians nesse momento, tá? Só para a gente pontuar aqui, até essa sexta-feira, né, o Corinthians teria dentro da janela brasileira para fechar com algum jogador que disputou estaduais, que está em algum clube aqui dentro do Brasil, senão só na metade do ano. Vamos falar de uma informação exclusiva do meu amigo João Paulo Capelanes, que está em férias até e publicou um vídeo no canal dele, só você seguir aqui no YouTube, canal do Capela, sobre o Carlos Miguel. É uma informação que vem depois do Cássio ter falhado nos 2 gols sofridos do Corinthians para o Juventude e, obviamente, já de um tempo em que parte da torcida, em que algumas pessoas ligadas ao presidente querem ver mais de Carlos Miguel no gol do Corinthians. A gente sabe que o Carlos Miguel sempre deu conta do recado, é um goleiro jovem e está sendo preparado para suceder Cássio quando ele se aposentar. A questão é que isso não parece acontecer de uma hora para outra. O Cássio deu entrevista no Donos da Bola dizendo que pretende renovar. O Augusto Melo deu entrevista no Donos da Bola dizendo que pretende renovar com o Cássio. Até quando o Carlos Miguel vai continuar na reserva? A informação do Capelanes 2 clubes brasileiros sondaram a situação do Carlos Miguel. Situação que foi imediatamente vetada pelo Corinthians. O Santos e o Cruzeiro. O Cruzeiro tanto é verdade que está fazendo uma troca do Rafael Cabral com o Gabriel Grando com o Grêmio. O Rafael Cabral está indo para o Grêmio e o Grêmio está mandando o Gabriel Grando por empréstimo. Porque o Rafael estava inviabilizado por lá e o Cruzeiro queria um goleiro. E aí deu aquela tenteada, né? Mas o Corinthians não libera o Carlos Miguel ainda mais para o mercado interno. Só que, no mercado externo, a gente sabe como isso pode influenciar. Ele já jogou em Portugal, inclusive. O staff do Carlos Miguel confirmou sondagens de 2 clubes da Europa, que podem chegar com mais força e com propostas na metade do ano. O Carlos Miguel tem mercado, mesmo sendo reserva do Corinthians. Pela sua envergadura, pela sua idade, pelo seu desempenho, por já ter ido à Europa e voltado, todo mundo entende o Carlos Miguel como um goleiro pronto. E o Carlos Miguel se vê assim, pela informação do Capelanes, o Carlos Miguel está tranquilo, ele não está desesperado para sair, mas ele entende, quando falo ele, é ele, o seu staff, né, as pessoas próximas a ele, que ele pode ter uma sequência, que ele pode, enfim, meio que disputar a titularidade. Não dá para você definir que o Cássio é o goleiro titular e pronto, e que ele vai ficar amargando na reserva como o Walter ficou durante quase uma década. Então, esse é o entendimento do staff do Carlos Miguel. Muitas vezes, tá? Não vou aqui questionar a informação do Capelanes, porque essa informação chega mesmo e se chegasse até a mim eu teria divulgado. Mas muitas vezes trata-se de uma pressão também do staff do atleta, vazando informação para a imprensa para poder, digamos, agitar o mercado. E o negócio, e o clube, e meter uma pressão na comissão técnica para escalar o jogador. Isso também acontece.
Não estou dizendo que as sondagens não aconteceram. Estou dizendo que muitas vezes ocorre dos empresários e tal, para dar uma valorizada, vazar isso na imprensa. Ó, o cara está sendo assediado, estou para te passar isso aí, porque se ele não for utilizado, enfim, ele pode acabar saindo. Isso também acontece. Mas eu não duvido, até pela qualidade do Carlos Miguel. Então o Corinthians tem que entender que não vai conseguir segurar muito tempo. Não vai. Está muito claro isso. Ainda mais o Cássio no último ano de contrato, que já tem a promessa de renovação do presidente. Até quando vocês acham que o Carlos Miguel vai aguentar na reserva? Uma coisa é ele entender que ele vai suceder o Cássio em algum momento e ser o titular do Corinthians por anos. A questão é se isso demorar 1 ano, ou demorar 2, ou demorar 5. E aí você vê a sua carreira passando diante dos seus olhos. Então, é muito delicado, gente. Essa situação é dificílima, porque você não aposenta o Cássio da noite para o dia, você não elimina um ídolo como o Cássio. Então, assim, são muitas dificuldades para lidar com esse tema. Eu reconheço isso, mas eu acho que o Carlos Miguel tinha que jogar mais. Nem que seja, como disse o próprio Capelani no vídeo dele, dividindo em competições, né? Joga o Carlos Miguel na Sul-Americana, joga o Cássio no Brasileiro, inverte, faz um revezamento, 2 jogos para um, 2 jogos para outro. O que não dá é para definir que o Cássio é o titular por tudo que ele já fez e também o Carlos Miguel na reserva eternamente. Isso não dá. Já a informação, para fechar, falando sobre os bastidores políticos do clube. Pelo amor de Deus, gente, estamos no 4º mês da gestão Augusto Melo e já tem assim um racha político, uma disputa interna que pode se refletir no campo, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. O momento não é de tranquilidade. E a gente sabia que ao assumir como oposição de um grupo que comandou o Corinthians durante 15, 16 anos, o Augusto teria dificuldades, mas ele teria que ser muito hábil nas suas relações e não está conseguindo, pelo menos por enquanto. O diretor de futebol escolhido por ele, o Rubão, ele tem dificuldades porque no seu histórico tem lá o ano do rebaixamento do Corinthians em 2007. A relação Augusto e Rubão, que foi o principal cabo eleitoral da campanha do Augusto, já não é das melhores. E o Rubão confirmou isso numa entrevista ao GE nessa quinta-feira. Ele falou que houve um afastamento físico, não emocional, que as pessoas viam eles sempre juntos, que agora eles não estão tanto assim, que isso não existe um racha, mas ao mesmo tempo eles divergem em algumas situações. Ele confirmou que há divergências. E o Augusto, por outro lado, tem se afastado bastante. Desde que ele definiu o Fabinho Soldado como o diretor executivo, é com o Fabinho que o Augusto divide as coisas, não mais com o Rubão. No começo do ano, o Rubão cometeu algumas barbeiragens, né, com o Mateuzinho, que treinou uma semana no Corinthians e teve que voltar, com o Matias Rojas, que acabou acionando o Corinthians, inclusive, por justa causa, né, e pediu a rescisão imediata. Outras questões, assim, né, que o Rubão acabou descontentando o Augusto, e com a famosa frase, né, do acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Inclusive, o Augusto foi questionado sobre isso, não sobre o Rubão, tá? Sobre a frase, recentemente, acho que no Donos da Bola, inclusive, do Neto, pelo Pedro Ramiro, e ele disse assim, bom, quem falou isso que arque com a responsabilidade. Ou seja, o Augusto ainda se incomoda dele ser questionado sobre isso de algo que o Rubão falou. Então o Rubão cometeu muitos equívocos no início da gestão e o Augusto ficou descontente com isso, além da gestão incompetente que ele teve em alguns aspectos e depois do afastamento natural. Só que o Augusto sabe que trocar o comando do futebol agora eclode uma crise desnecessária ou talvez até inesperada, que pode se refletir no grupo de jogadores, né? Você tem que buscar proteger, blindar o teu grupo disso, né? Daqui a pouco você muda o teu diretor de futebol, isso tem impacto, isso acaba tendo reflexos. E o Augusto quer evitar isso, não sei até quando ele vai conseguir. Só que aí, nessa entrevista, o Rubão disparou contra o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, que foi eleito com apoio do Augusto. Vejam só. E disse, com todas as letras, o Rubão, que foi montado um governo paralelo. Um governo paralelo à gestão Augusto Melo e do Rubão, né? Que a gente não vai admitir, palavras do Rubão. Não vamos admitir de forma alguma, não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro, é bem diferente. E mais do que dar indiretas e tudo mais, ele atacou o presidente Romeu Tuma dizendo que foi montado
O Conselho Deliberativo montou algumas comissões temáticas para debater, para, enfim, questionar algumas situações da gestão. E essas comissões são de finanças, jurídica, futebol, várias comissões foram montadas para que os conselheiros definam, entendam e debatam como estão todas essas situações no clube. Só que o Rubão entende isso como um governo paralelo, de que os caras estão como oposição tentando questionar tudo o que está sendo feito ali. E sabemos também que tem uma disputa já para saber quem é o novo presidente. Não tem reeleição no Corinthians. Então, a linha sucessória natural, depois do Augusto, seria do Rubão. Só que o Rubão, perdendo força como diretor de futebol, ele não seria mais o presidente. E é óbvio que alguns conselheiros estão apontando alguns erros, alguns equívocos e fazendo a cabeça do Augusto para que ele tire o Rubão e coloque alguém, digamos, da oposição deles ou de um outro grupo político para ser promovido ao novo presidente em 2026. Que loucura! Mas o que mais chamou a atenção foi a nota oficial do presidente do Conselho, Romeu Tuma, finalizando essa nota oficial com a seguinte frase: a verdadeira farra acabou aqui. Debochando, chacotando da frase célebre do Rubens Gomes, o Rubão. Lembrando, inclusive, que em 2007 o Rubão esteve no rebaixamento do clube. Só um trecho da nota que diz o seguinte, ó: em vez de falar do que ele não conhece, deveria cuidar do que pensa que entende, pois recorrentemente está envergonhando a nação corintiana e demolindo a administração que assumiu há menos de 120 dias. Aliás, pelo que se diz, difamando seu presidente, conspirando contra ele e, além de tudo, dizendo-se o único responsável pela eleição da nova diretoria. Obviamente se achando Deus, mas ao mesmo tempo tentando se eximir de responsabilidades em eventuais equívocos ou até malfeitos que supostamente possam existir. Coisa de covarde. Aliás, nem no crime esse tipo de postura é respeitado. Gente, assim, uma nota, cara, olha... E aí você pergunta a vocês, como é que está o bastidor político do clube com tudo isso? Para não passar em branco, para finalizar aqui, esclareço que as comissões do Conselho Deliberativo têm previsão estatutária. Foram formadas e criadas com o apoio unânime do Conselho e, além de suas prerrogativas legais, prescritas no Estatuto, visam dar espaço para o despontar de novas lideranças para o futuro em nosso clube, para que não fiquemos reféns de nós mesmos. Aí está muito claro tudo que eu contextualizei para vocês antes, né? E aí, para finalizar aqui, não farei qualquer referência pessoal ao diretor, pois conheço e respeito a família dele. Além do mais, sei que ele está desorientado. O Conselho Deliberativo, sob minha presidência, cumprirá o Estatuto Doa Quem Doer. Não vou cair nessa emboscada. A verdadeira farra acaba aqui. Rapaz, o Augusto vai ter que ter muita habilidade para contornar tudo isso. Ou vai ser obrigado a demitir o diretor. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto até na próxima, né? Ou a qualquer momento com mais informações. Like no vídeo me ajuda. Até a próxima. Tchau!